Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado bem a semana. Na semana passada nós estudamos sobre o santuário de Deus. O santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em dois compartimentos, santo e santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e o outro à tarde. No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Eu acredito que todos tenham entendido este estudo. Hoje nós vamos estudar sobre o juízo de Deus, sobre uma profecia que fala de 2.300 tardes e manhã, ou 2.300 anos, onde o santuário será purificado. Nós vamos ver quando começou e quando termina essa profecia. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus, disse Salomão, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Então aqui nós vemos que Jesus, após a sua ascensão ao céu, ele se assentou no trono da majestade. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de um homem, cuja com vestes talhares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Isso encontra-se em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 12 a 13. Então nós vimos que Jesus foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Agora, que profecia revela a data do início do juízo? Lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 e 25, diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Aqui nós vemos que existe uma profecia chamada 70 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, conforme encontra-se em Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 25. Então, qual foi a profecia? Foi a de 1.260 anos? Não. Foi a de 1.290 anos? Não. Foi a de 1.335 anos? Não. Foi a de 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos? Também não. Mas a verdadeira foi 70 semanas, igual a 490 anos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dar-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. O que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? O que estaria acontecendo? Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Isso encontra-se em Apocalipse 11, versículo 18 e 19. Então, tudo isso está acontecendo no fim das 2.300 tardes e manhã. Então, nós vimos que temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Na terra, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra, conforme está lá em Isaías, no capítulo 58, versículo 12, e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Aprendemos que, no santuário terrestre, uma vez por ano, no dia 10 do sétimo mês, era o dia da expiação. O sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar a profecia dos 2.300 anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Então aí nós vimos que a profecia de 2.300 tardes e manhã, ou 2.300 anos, terminou em 22 de outubro de 1844. Qual é o papel de Jesus no julgamento? E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Encontra-se lá em João 5:22. Continuei olhando, e até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Portanto, então, nós vimos que o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Então, Jesus será o nosso juiz. Então, nós vimos que lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se eu e você cometermos algum pecado, Jesus está lá, como advogado, para nos defender perante Deus. O juízo é realizado em 3 fases.
Primeiro, investigação que teve início em 1844 e termina pouco antes da volta de Cristo, como está lá em Daniel 8,14 e Daniel 9, 24 a 27. A segunda fase é a comprovação, que ocorrerá durante os 1000 anos. Você pode confirmar isso lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. E a terceira fase é a execução, juízo final que ocorrerá após os 1000 anos. Também encontra-se em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 10. O que Deus julgará? Vamos ver. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, se existir um pecado na minha vida ou na sua vida que esteja escondido, que só eu e você sabemos em Deus, não adianta, porque Deus trará a juízo. Encontra-se em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Então, Deus somente julgará as coisas boas? Não. Somente as coisas graves? Também não. Somente as coisas más? Também não. Mas Deus julgará todas as coisas. E o interessante é que o juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Romanos capítulo 2, versículo 2. O que significa isso? Todo o teu conhecimento será colocado em juízo. Você não será julgado por aquilo que você não conhece, mas por aquilo que você conhece, você vai ter que responder, sendo feito o bem ou o mal. Então Deus, na sua justiça, só julgará aquilo que você conhece. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Quais livros? Os livros da vida. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que achavam escrito nos livros. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Aqui nós vemos que todos nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Tudo aquilo que eu faço de bom é anotado, e tudo aquilo que eu faço de mal também é anotado. Nós temos um anjo relator. Toda vez que cometemos atos de bondade, ele sobe e registra. E toda vez que nós cometemos atos de maldade, ele também sobe e registra. Agora, quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Entenderam? Então não vai ficar ninguém que não vá comparecer na presença, ou seja, no tribunal de Cristo. Todos nós, um dia, compareceremos lá, estejamos vivos ou mortos. Todos nós vamos estar no tribunal de Cristo. Então nós vimos que todos, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, todos, sem exceção. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. O que você entende nesse versículo? Se você aceita Jesus como seu Salvador e você vive nos caminhos que Ele pede para que você viva, nenhuma condenação há, porque você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para aqueles que andam com Cristo, né? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto,
se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Isso encontra-se em Tiago, no capítulo 2, versículo 10 a 12. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Então nós seremos julgados pela lei da liberdade. Recapitulando o estudo de hoje, nós vimos que após a sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a das 2.300 tardes e manhã. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. Vimos também que o juízo acontecerá em 3 fases. Primeira fase, investigativo. Segunda fase, de comprovação. E terceira fase, de execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. Este foi o estudo desta semana, o juízo de Deus. Nós vimos que todos nós, um dia, vamos comparecer no tribunal. Vamos comparecer na frente de Jesus e vamos dar conta dos nossos atos, das nossas atitudes. Se for boas, maravilha. Se for más, azar nosso, não é? Então que você possa pensar e analisar o estudo de hoje e possa se preparar para que, quando você estiver perante o juízo de Deus, você possa estar aprovado por Ele. Se você gostou desse estudo, participe com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, porque eles também têm o direito de se preparar para um dia estar contigo, com Cristo lá no céu, juntamente com você. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente estudando um pouquinho da Palavra de Deus. Fique com Deus e um grande abraço.